meus irmãos. Os irmãos entendem isso? Vamos então abrir a palavra do nosso Senhor em Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 21. Apocalipse capítulo 16, versículos 12 a 21. Vamos ouvir com atenção a leitura da palavra de Deus e meditar nela nesta manhã, quando ela assim nos diz: Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, a Tua lei está diante de nós, para que seja lida, compreendida, absorvida pelos poros do nosso coração. Queremos recebê-la, ó Pai, de bom grado. Queremos recebê-la como um povo sedento pelas águas do manancial de Deus. Fala ao Teu povo pelo Teu Espírito nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o povo brasileiro é um povo de muitas gírias, não é mesmo? A gente não percebe o tanto de gírias que nós temos no vocabulário até que a gente abre a boca. E uma das gírias que a gente usa bastante no Brasil é a gíria liquidar a fatura. Eu lembro uma vez lá nos Estados Unidos, eu estava tentando explicar para os meus colegas de seminário essas gírias brasileiras que a gente tem. E quando é que a gente fala de liquidar a fatura, esse uso metafórico? É quando algo foi encerrado, né? Terminado, cabalmente, né? Quando você fala, por exemplo, que um certo partido político está tentando liquidar a fatura das eleições ainda no primeiro turno, num estado X, então ele está tentando ganhar as eleições logo de cara, né? Quando você ouve a notícia esportiva, o Porto vence o Benfica de 3-0 e liquidou a fatura, ou seja, venceu o campeonato com aquele resultado final. Meus irmãos, a gente adora quando a fatura é liquidada. O problema é a agonia de quando as coisas não chegam. A tensão que nós temos entre aquele momento que nós sabemos que as coisas precisam chegar ao fim, mas nós ainda estamos pacientemente aguardando, olhando com grandes expectativas pelo momento de que uma certa doença cesse, ou que nós tenhamos a resolução de uma causa judicial, ou que nós tenhamos a resolução de um certo conflito familiar. Nós esperamos que as coisas sejam resolvidas. É uma expectativa do nosso coração. Mas o livro de Apocalipse fala muito sobre os momentos de tensão. Meus irmãos, nós estamos falando sobre os 7 flagelos do Apocalipse, esse momento crítico que vai recontando ciclicamente esse plano de Deus na história, principalmente entre a primeira vinda de Cristo e o seu retorno final. Nós estamos nesse momento, mas graças a Deus, ainda que haja muita tensão e agonia pelo tempo presente, Deus haverá de liquidar a fatura, meus irmãos. Vocês creem nisso? Deus vai passar régua. Sabe quando você pede a conta? Passar régua.
E esse texto de hoje nos lembra que esses flagelos, eles caminham para esse momento crítico. E esse momento crítico é um momento para trazer alívio, consolo e esperança ao nosso coração, porque ainda que as coisas não estejam terminadas, elas haverão de estar consumadas muito em breve. Meus irmãos, nesse texto de hoje, nós vemos essas cenas finais, recontadas mais uma vez em Apocalipse, que nos lembram o que haverá de acontecer no retorno de Cristo e na conclusão de tudo. Veremos aqui 4 pontos. A primeira coisa, meus irmãos, que eu quero perceber no texto com os irmãos, é que existem demônios que promovem engano generalizado e um ataque final à igreja nesse momento final, tá? O versículo 12 nos diz, mantenha a Bíblia aberta, por favor, tá? O versículo 12 nos diz, derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Meus irmãos, o cesto aqui, o cesto flagelo, a sexta taça que está sendo derramada, ela vem na rabeira daquelas outras taças que vem executando os juízos da ira de Deus sobre a impiedade no mundo. O reverendo Quaresma nos lembrou semana passada, de forma bem incisiva, se você ouviu o sermão, de que a ira de Deus está sendo derramada sim sobre a criação. É inevitável, quer você goste, quer não, Deus, na sua santa ira, está revelando o seu juízo sobre a terra. E aqui nessa sexta, esses juízos que se assemelham muito às pragas do Egito. Lembra? A gente está vendo aquele padrão das pragas lá do Êxodo, reacontecendo agora, só que de uma maneira muito maior, muito mais cósmica. E nesse momento agora, João vê uma sexta taça derramada sobre o rio Eufrates. A gente já falou do rio Eufrates antes, ele era uma fronteira natural no mundo antigo de proteção contra os impérios do leste. O povo de Israel se protegia muito da Babilônia, da Síria, da Pérsia, por meio do rio Eufrates. Só que agora o texto nos diz que o rio Eufrates secou. E em tese, então, essas nações poderiam atravessar a pé pelo rio e invadir o povo de Deus, e nada poderia conter os exércitos invasores. Meus irmãos, aquele rio representava todo um mundo antigo de iniquidade, de perversidade, de violência contra o povo de Deus. Não precisa fazer muita força, você abre a Bíblia no meio, cai no livro de Daniel, ou no livro de Ezequiel, ou no livro de Jeremias, ou no livro de Isaías, e você vê o tamanho da aflição que os babilônios, que os assírios, que os persas causaram ao povo de Deus. Só que agora, essas nações antigas são simbólicas de todos os governos do mundo que atacam o povo de Deus, invadindo com suas forças de impiedade. Veja que no versículo 13, ele passa a contar aí, que João vê 3 espíritos imundos saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Você lembra quem são cada um desses? O dragão era um representante de Satanás, certo? A besta, a gente estudou isso lá no capítulo 14, são os governos anticristãos. E o falso profeta representa, na verdade, as religiões anticristãs, esse espírito do anticristo, seja ele uma pessoa física, seja esse anticristo uma instituição, um movimento. A gente não precisa definir isso aqui agora. O que nós precisamos saber é que existe uma oposição de demônios, que são representados como rãs. Rãs, imagina, gente, a gente faz acampamento dos jovens, aparece uma rãzinha desse tamanhozinho no quarto das meninas para o acampamento, né? Agora você imagina rãs aqui que são descritas da forma mais abominável, mais repugnante, mais asquerosa. Meus irmãos, esses demônios representam as ideias satânicas desse movimento diabólico, os planos, os projetos, os métodos e os empreendimentos infernais apresentados na esfera do pensamento e da ação, tanto em termos de governo quanto religião. Eu estava conversando com um irmão essa semana e ele falou assim, nossa pastor, hoje tem tanta teoria conspiratória. E eu falei, é verdade, hoje tem muita teoria conspiratória. Só que, meus irmãos, isso aqui não tem nada de teoria. Isso aqui é a verdade. O que a Bíblia está dizendo é que há um levante dos reis da terra que se juntam para lutar contra o Messias e contra o seu povo. E tal batalha é inspirada pelo próprio inferno. Pelo próprio inferno. A ponto de, no versículo 14 aí, veja, que agora esses demônios fazem sinais milagrosos para enganar aqueles que já não creem em Deus.
Veja, aqui ele está reproduzindo aquilo que nós já havíamos estudado lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? Quando nós lemos sobre o aparecimento do iníquo, que era segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça, para enganar os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Isso está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 ao versículo 11. Você entende o que está acontecendo, meus irmãos? Quando a gente olha para o nosso mundo e as coisas são, de uma certa forma, agravadas nos dias em que nós vivemos, não que não fosse ruim lá no início, mas hoje você tem uma dimensão maior, você tem bomba atômica, você tem governos com maiores influências sobre mais nações no mundo. À medida que essas coisas vão acontecendo, o nosso grande erro é de achar que essas são apenas movimentos humanos, mas não são. Existem demônios por trás desses movimentos para impedir que a igreja do Senhor adore o Deus verdadeiro. E eu estava lendo um comentarista essa semana, ele faz um comentário interessante. Ele fala, olha, o Novo Testamento está cheio de realidade do reino das trevas, mas infelizmente a nossa era racionalista torna difícil a gente enxergar essa realidade demoníaca, embora essas mesmas forças antigas estejam em ação ainda, hoje em dia, por trás do movimento das nações. Uma vez eu conversei com um menino que havia acabado de se tornar reformado, calvinista, né? E ele estava na fase da jaula, né? Todos nós já passamos. Ele estava muito empolgado e ele havia concluído dentro do seu entendimento de que esse negócio de demônios e de diabo era uma forma carismática de enxergar o mundo, mas que não era mais útil agora que você tem uma visão amadurecida da fé. Eu falei, vai nessa que você vai tropeçar. Vai nessa. Vai nessa de achar que porque você agora é presbiteriano calvinista, você não tem mais que lidar com a realidade das trevas, porque elas existem. E é justamente quando nós achamos que elas não existem, ou quando o mundo ignora a realidade delas, que Satanás está alcançando o sucesso do seu engano. O comentarista fala, será que o engano de Satanás não é justamente fazer as pessoas acreditarem que ele não existe? Não é verdade? Quantas vezes, meus irmãos, nós nesse mundo confundimos as nossas lutas, achando que elas são de ordem estritamente política, ou social, ou econômica, ou de cidadania, ou de ação social, mas a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, a saber, as forças do mal. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículos 10 em diante. Meu irmão, tolo e bobinho é o crente que não entende isso. E quando nós não entendemos isso, nossas orações não abarcam essa realidade. Nós não oramos para que Deus cesse as setas do maligno, para que Deus proteja o nosso lar contra a ação do diabo, não. A gente fica só na superfície, a gente não lida com aquilo que realmente é o nosso verdadeiro inimigo, o nosso verdadeiro problema. Meus irmãos, não sejamos bobos. Ah, sim. E veja, eu não estou falando isso para criar nenhum tipo de desespero às famílias e seus filhos aqui, de a gente ficar vendo demônio em cada esquina. Não é isso não, tá? Não é isso não. Graças a Deus nós somos um povo protegido do Senhor, cujos anjos nos selam, nos protegem, e é por isso que com confiança, quando eu boto os meus filhos para dormir, eu posso orar com tranquilidade, falar, Espírito Santo de Deus, traz os seus anjos aqui, protege os meus filhos, que está tudo certo, e vai ser assim o resto da vida. Eu confio e creio nisso tranquilamente. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos enganar em relação ao mundo em que a gente vive. Não podemos nos enganar. E é por isso que o texto agora vai mostrar, em segundo lugar, que há uma necessidade de estarmos preparados e santificados a todo tempo. Esse é o nosso segundo ponto. A necessidade de estarmos preparados e santificados a todo tempo. No versículo 15 agora, veja o que ele diz que acontece no meio disso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Meus irmãos, no meio desse momento de angústia, de levante dos povos da terra com seus sistemas de pensamento e ideias, eis que Jesus volta. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Eis que Jesus, no momento de maior angústia, ele dá as caras como ele prometeu que faria, e ele vem de forma repentina. Quando ninguém está falando ou pensando nele, eis que ele vem como ladrão. No meio da noite, no meio da perseguição, da opressão, da angústia, ele aparece inesperadamente.
E a Bíblia nos diz que agora é bem-aventurado quem não estava dormindo, mas bem-aventurado aquele que estava vigiando. Ah, meus irmãos, vigiar é tão importante. Vigiar é estar atento aos tempos, vigiar é estar atento à sua identidade, saber quem você é no meio de tudo isso. Vigiar é não perder de vista a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Vigiar, meus irmãos. Mas vigiar tem a ver também com a nossa santificação. Olha o que ele diz na segunda metade desse versículo. Ele fala: aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e que não se veja a sua vergonha. Alguns irmãos de linha dispensacionalista têm usado esse versículo para fazer uma interpretação bem diferente, meus irmãos. E aqui eu preciso dizer ela, porque é possível que alguns aqui da igreja pensem. Alguns interpretam que o texto está falando é que se Jesus voltar e eu estiver sem roupa, o que vai acontecer? Todo mundo vai, eu fico. Entendeu? Não ri, porque tem muita gente que pensa assim, sabia? E isso tem levado, inclusive, presta atenção, algumas denominações ditas cristãs e irmãs nossas, a acreditarem de que uma pessoa deve a todo custo, em todo momento da sua vida, evitar tirar suas roupas. Ao longo da história, houve inclusive movimentos cristãos de pessoas que tinham relações de intimidade com a sua esposa de roupa, ou que tomavam banho de roupa, ou que jogavam futebol no fim de semana de roupa, e mais, de terno, porque o varão de Deus tem que usar a roupa para encontrar Jesus. Eu só acreditei no dia que eu vi uma reportagem na televisão, ao vivo, em rede nacional, mostrando um certo grupo de irmãos jogando futebol de terno. Por quê? Porque se Jesus voltasse no meio da partida, estava todo mundo pronto. Mas, meus irmãos, não é disso que o texto está falando. A nudez na Bíblia não é uma descrição meramente da roupa que eu estou usando nesse momento, ou a falta de roupa. A nudez é uma descrição da condição espiritual daqueles que neste mundo estão vivendo a sua própria vida. Quando Deus mandou o profeta Isaías, eu não sei se você lembra desse detalhe, o profeta Isaías teve que pregar por 3 anos andando nu. Você lembra disso? Rapaz, o que Deus pedia dos profetas no Antigo Testamento, graças a Deus, meus irmãos. Na Nova Aliança, ele decidiu não seguir nessa linha, né? Mas Isaías teve que andar pelado, meus irmãos, imagina, né? Por que ele teve que andar pelado? Por que ele teve que passar por essa vergonha? Porque era assim que Deus via a vergonha do seu povo, que sabendo que era o povo eleito de Deus, não vivia de forma santa. Eles eram como Adão e Eva quando descobriram a nudez do seu pecado no meio do jardim do Éden, e Deus os via como eles eram. Meu irmão, minha irmã, a única forma de você não estar nu na volta de Jesus é se você se cobrir com as roupas das obras de Cristo, com a armadura do Espírito Santo. Tem que ser santo, meu irmão. Tem que ser santo, minha irmã. Jesus vai voltar e você não tem que ser um bobão lá, o que eu estou fazendo da minha vida? Não! Tem que andar em santidade. Não pode ouvir a palavra aqui agora de manhã e fingir que não é com você, não! Tem que botar as roupas da justiça, tem que cumprir a palavra de Deus, não pode ficar se enganando, tem que ser praticante da palavra. Meu irmão, faz um apanhado aí de tudo que você tem aprendido só no último mês, tá? Seja no seu discipulado, seja nas pregações no domingo, seja nas interações com seus irmãos. Eu quero te fazer uma pergunta: você já está praticando? Você já está vivendo o Evangelho? Ou você adora conteúdos intelectuais, mas que não tem nada a ver com a vida prática, meu irmão, minha irmã? Nós somos chamados para ser um povo santo. Nossas obras têm que ser obras de justiça, de alegria, obras que convencem esse mundo do engano deles. Por isso, meu irmão, Cristo está chamando você a se revestir da obra dele, para você não ser pego na nudez dos seus pecados. Você está preparado para quando Cristo voltar, ele encontrar fé na terra, fé em você, fé na sua família, fé nos seus relacionamentos. É isso que Cristo exige de nós. Meus irmãos, claramente esse texto diz que nós devemos estar preparados, porque Cristo irá retornar no meio desse levante desse mundo. Mas em terceiro lugar, também que agora esse retorno de Cristo, ele conduz para a destruição completa de todo o mal. Terceiro ponto, o retorno de Cristo conduz para a destruição completa de todo o mal. A partir do versículo 17, eu pulei o 16, daqui a pouco eu volto nele, mas no versículo 17 até o 21 nós temos a 7ª taça. Meus irmãos, a 7ª taça, graças a Deus, é a taça de liquidação da fatura.
É a taça que agora que Cristo volta, à consumação, o último estágio da redenção deste mundo. Nesse momento, meus irmãos, atente-se para alguns detalhes. Veja que no versículo 17, esse anjo derrama a sua taça pelo ar e sai uma grande voz do santuário do lado do trono dizendo: feito está. Imagina, meus irmãos, feito está. E a partir do momento que essa voz vem, os versículos a seguir, eles vão dizendo que agora relâmpagos, estrondos de trovões, terremotos inimagináveis, incalculáveis. Eu acho que a escala Richter nem chega no ponto do terremoto que vai acontecer nos últimos tempos. O maior de todos. Há uma declaração. Eu fico, meus irmãos, sempre tentando imaginar esse momento do retorno de Cristo, sabe? Os efeitos especiais cinematográficos não alcançam a grandeza disso tudo que vai acontecer. Não alcançam. E aí, agora, a Bíblia nos diz que a grande cidade da Babilônia, da qual nós não vamos gastar muito tempo hoje falando, porque a gente nos próximos sermões vai falar muito sobre a Babilônia, muito, tá? Mas agora ela vai ser quebrada em três, ela vai ser despedaçada, o império do anticristo, esse sistema de sedução do mundo, a totalidade dos reinos, será desintegrada, será destruída, tudo será colocado em ruínas. Meus irmãos, o texto diz que as ilhas vão fugir, os montes não serão encontrados. Quando Deus manifestar a glória da sua presença, você vai olhar o Everest e vai falar: o que é o Everest perto da grandeza da montanha de Cristo Jesus? E aqui ainda existe também, João no Espírito vê aí no versículo 20 também, uma saraivada de pedras, cada uma delas pesando mais de 50 quilos, caindo sobre a cabeça dos homens endurecidos, dos homens impenitentes. Meus irmãos, sabe o que tudo isso aqui significa? E a gente não vai interpretar os detalhes, vamos ver o quadro. Sabe o que tudo isso aqui significa? Que Deus não se esqueceu dos pecados da Babilônia. Quando nós estudamos o livro de Daniel, nós vemos ali uma série de coisas que Nabucodonosor e seus asseclas fazem contra o povo de Deus naquele cativeiro, não é verdade? Mas ao longo do livro de Daniel, você tem várias promessas de Deus dizendo: fiquem tranquilos, meus irmãos, eu não me esqueço do que está acontecendo aqui agora. Essa Babilônia, que era uma representante do mundo antigo, de um sistema de ideias contra Deus, Deus não se esquece. É como se Deus estivesse falando: fiquem tranquilos, eu vou trazer o alívio, a consumação. Haverá um dia em que todo joelho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá a grandeza do Senhor. O império do mal será totalmente destruído. Meu irmão, minha irmã, você consegue imaginar o dia que o mal vai ser totalmente destruído? Pensa aí um segundo. E eu estou falando totalmente. Eu estava conversando uma vez com um irmão que falou assim: pastor, lá no céu, eu tenho preocupação, porque eu não estou com um relacionamento muito bom com alguns irmãos aqui, e chegar lá no céu, eu acho que as coisas vão ficar complicadas entre a gente. Eu falo: meu irmão, no céu, o mal vai ser totalmente destruído. Às vezes a nossa experiência humana não permite a gente imaginar o que é um ambiente onde o mal, a fofoca, a malícia, a impudicícia, o adultério, tudo é totalmente destruído. Suas imperfeições serão lidadas, suas maldades serão lidadas, seus pecados serão, enfim, extirpados. Tudo que é de estimação será liquidado, meus irmãos. Glória a Deus. Mas que coisa maravilhosa! Deus tem poder para acabar com todo o mal. Tudo, meu irmão, tintim por tintim. Isso nos alegra. E é uma liquidação que vem com alto custo para aqueles que não creem em Deus, não é verdade? Pedras na cabeça. Meus irmãos, consumado está. Essas palavras aqui ecoam o que Jesus falou na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, o que ele disse? Feito está, consumado está. E agora, no fim, essas palavras reproduzem as palavras de Jesus para dizer que agora, de fato, todos os inimigos são colocados por terra, toda maldade é colocada por terra. Meus irmãos, isso é um grande incentivo para nós, mas é um grande alerta também para aqueles que se levantam contra Deus. Veja comigo o último versículo, ele diz, o versículo 21,
Na metade do versículo para frente ele diz: e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Meus irmãos, mesmo sendo apedrejados direto do céu, o que eles fazem? Blasfemam. Essa era a hora de reconhecer, né? Era a hora de falar: Deus, por favor, pare com isso, nós queremos mudar de opinião. Mas não, a dureza do coração faz exatamente isso, meus irmãos. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Tem sermão de predestinação de Romanos 9 hoje à noite. A dureza de coração, ela vai perpetuando sua perdição. Esses homens blasfemam contra Deus. Meus irmãos, certamente o Senhor Jesus Cristo voltará para destruir completamente todo o mal da nossa vida, e por isso que nós agora precisamos batalhar a batalha de Cristo. Nós precisamos ser fortes e corajosos e lutar contra o pecado e contra o mal nas nossas vidas agora, nesse momento. Lembre que você está lutando do lado daquele que já é vitorioso, o Senhor Jesus Cristo, que já ressuscitou sobre as trevas. Portanto, Ele nos dá poder para lidar com o mal que nos assedia todos os dias. Você tem esse poder. Quando você pensa assim: mas eu sou incapaz, eu não consigo lidar. Para com isso. Quando você fala isso, você está sendo cego para o que Jesus fez por você. Jesus fez algo grandioso para você ser capaz de lidar com seus relacionamentos, de perdoar, de pedir perdão, de aceitar, de tolerar as pessoas, de ser longânimo com elas. Deus te dá poder para que todos os dias essas misericórdias renovadas sobre a sua cabeça sejam capazes de você lutar contra o mal, contra o pecado residual em você, confessando, falou: Senhor, fiz de novo, estou aqui na sua presença de novo, mas me dá teu poder, me dá tua graça, me faz me lembrar da minha identidade em Cristo. Meus irmãos, se um dia Ele vai acabar com todo o mal, por que não começar agora? Por que não começar agora? E para nos encorajar de forma tremenda, meus irmãos, o texto finaliza nos mostrando, esse é o último ponto, de um prelúdio aqui dessa vitória final do povo de Deus. E aqui eu guardei de propósito o versículo 16, tá? Para o final. Volta comigo aí no versículo 16. Quando ainda no final da sexta taça, nós lemos o seguinte: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama o quê? Armagedon. Meus irmãos, a sexta taça, ela produz o Armagedon. Meus irmãos, você já ouviu essa palavra antes, né? Sempre teve um fascínio popular e inúmeros sermões e palestras na internet sobre o tal do Armagedon. Até nome de filme, certo? O que é o bendito ou maldito Armagedon? Às vezes a gente não sabe, né? Mas, meus irmãos, para a gente interpretar corretamente esse Armagedon, e hoje o sermão de hoje não é sobre o Armagedon, porque a gente também vai falar sobre ele no capítulo 19. Mas eu preciso, pelo menos, dar o caminho das pedras para você. A gente tem que lembrar de como o Antigo Testamento trabalha esse simbolismo. Em hebraico, Armagedon significa monte de Megido. Talvez você esteja mais familiarizado com a palavra Megido do que a palavra Armagedon. No Antigo Testamento, o Megido era uma cidade importante que supervisionava uma importante rota comercial entre os reinos da Mesopotâmia e do Egito, tá? E era um lugar interessante porque enormes exércitos poderiam se reunir ali naquela na planície vizinha de Megido, que era a planície de Esdralon. E ali, naquele lugar, no passado, o povo de Deus já havia experimentado várias batalhas. Uma delas, por exemplo, uma das mais famosas, é uma que acontece lá em Juízes capítulo 4 e 5, quando o povo de Israel se encontrava novamente em sofrimento, sob a opressão dos seus inimigos, e dessa vez o opressor era o rei Jabim, de Canaã. E o texto conta então que os saqueadores cananeus foram pilhar os campos e devastar as searas dos israelitas, mas eles eram tão numerosos, que os israelitas se esconderam com medo de ficarem visíveis nas montanhas. Está lá em Juízes capítulo 5, versículo 6. E aí alguém poderia perguntar: mas por que Israel não poderia fazer a mesma coisa que ele fez todas as outras vezes? Tentar dominar o mundo, né? Guerrear, expulsar os cananeus, como fizeram todas as outras vezes. Só que dessa vez parece que não ia dar. Sabe por quê? Porque Jabim e Sísera, que era o general, eles eram muito fortes. O texto nos diz que eles tinham 9.000 carros de ferro.
Então parecia que a sentença de morte, enfim, tinha chegado para os hebreus dessa vez, meus irmãos. Parece que dessa vez a fatura estava liquidada para eles. Mas nas regiões montanhosas de Efraim vivia uma mulher, uma juíza chamada Débora. Lindo nome, né? E ela vira um belo dia para um outro juiz chamado Baraque, e ela diz: dispõe-te, Baraque, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não irá adiante de ti? E a batalha foi travada em Megido. E os inimigos de Israel ali foram dispersados. Meus irmãos, foi o próprio Senhor Yahvé quem os derrotou, apesar de eles não terem força para tal. E ali em Juízes capítulo 5, nós lemos então aquele cântico: desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram, como se Deus estivesse dizendo que os próprios anjos de Deus pelejaram com os israelitas. Meus irmãos, por isso Armagedon é um símbolo apropriado para essa batalha climática. O nome é simbólico. A gente não tem que ficar usando a especulação de onde é o Vale de Megido, onde é Armagedon, como se ali fosse acontecer uma batalha entre duas nações. Não, meus irmãos, não é uma batalha entre duas nações, é a batalha cósmica entre os servos de Deus e os inimigos de Deus. É a batalha grandiosa neste mundo, meus irmãos. Qualquer tentativa que você fizer de relacionar o Armagedon com pequenos exércitos nacionais, com pequenas políticas, você não vai entender a dimensão do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de algo grandioso. Eu não estou dizendo que não poderia haver, meus irmãos, veja bem, em hipótese alguma batalha que fosse mais central. Não é disso que eu estou falando, tá? Só estou falando para nós que o Armagedon é o símbolo, é esse símbolo aqui, ó, presta atenção. Quando a nossa necessidade é grande, quando os crentes estão sendo oprimidos, o Senhor, de repente, revela o seu poder a favor dos seus filhos. E ele se revela e ele derrota o inimigo. Ao longo da história, vários pequenos Armagedons já aconteceram em antecipação a esse Armagedon final. Quando, por exemplo, os 185 mil homens de Senecaribe foram mortos pelo anjo de Jeová. Isso foi uma sombra do Armagedon. A batalha estava perdida e eles ganharam. Quando Deus permite que um punhadinho de macabeus obtivesse vitória gloriosa sobre o seu inimigo, que era muito maior, isso é um tipo de Armagedon. Meus irmãos, toda vez que você pensou que a igreja de Cristo ao longo da história seria finalmente extinta, e ela acabou sobrevivendo, você tem um tipo de Armagedon. Fosse na perseguição romana de Nero ou Diocleciano nos primeiros séculos vermelhos do cristianismo, fosse na perseguição aos cristãos pelo Império Islâmico no norte da África, nos séculos 7º e 8º, fosse a intolerância religiosa da Idade Média, que não poupou a vida de homens como Wycliffe, John Huss, Tyndale, Hugh Latimer, Thomas Cranmer, fosse na fuga dos puritanos da Inglaterra para os Estados Unidos no século XVII, por causa da perseguição da coroa católica, fosse o massacre de 10 mil franceses protestantes na famosa noite de São Bartolomeu, fosse na oposição ferrenha às igrejas pelo comunismo russo no início do século passado, na Revolução Bolchevista de São Petersburgo, fosse na hostilidade do governo chinês ao cristianismo por ocasião da criação da República Popular da China em 1949, ou antes disso, com a dinastia Ming, que há 4 séculos antes disso já vinha expulsando os missionários estrangeiros da China, fosse quando o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer e a igreja confessante alemã se posicionaram contra o regime nazista de Hitler. E Bonhoeffer acabou pagando com a sua própria vida, porque ele foi preso, foi levado para o campo de concentração. Em 1945 ele foi enforcado. Fosse a atual perseguição na Coreia do Norte, ferrenha contra os cristãos, ou quando, por causa do Covid, os governantes de países como Índia, Nepal e Vietnã decidiram oferecer ajuda básica para toda a população desempregada e necessitada, menos para os cristãos. Menos para os cristãos, cujo apoio foi negado. Ou quando os cristãos indianos estão denunciando que estão sendo tratados com diferença nos hospitais públicos do país, porque os hindus têm preferência na fila de espera.
Ou quando nós percebemos que o extremismo religioso do Boko Haram está dizimando populações inteiras cristãs na África. Meus irmãos, em cada uma dessas instâncias na história, em que você pensou que a igreja ia desaparecer, mas no fim das contas, os crentes acabam se levantando com mais coragem, com mais intrepidez e mais cheios do Espírito Santo. Cada uma dessas vezes é uma prévia do vitorioso Armagedon da igreja. Cada uma dessas vezes. E cada vez, meu irmão, que eu e você vemos a igreja sendo vitoriosa a despeito das circunstâncias, isso enche o nosso coração de coragem. Coragem até para acordar no domingo de manhã e ir para a igreja. Coragem de você falar de Jesus para alguém no seu trabalho essa semana. Coragem de você optar por obedecer a palavra de Deus em vez dos impulsos da sua carne quando você estiver lutando contra o pecado essa semana. Meus irmãos, o verdadeiro Armagedon final coincide com o pouco tempo que resta para Satanás. Os dias de Satanás estão contados. E a parte do mundo que jaz no maligno, que está sob o domínio de governos anticristãos, religiões anticristãs, está tentando se levantar sim contra o povo de Deus. Mas é justamente quando os filhos de Deus, oprimidos por todos os lados, clamam por socorro e gritam: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe o que Jesus faz de repente? Ele volta. Jesus vai voltar, meus irmãos. Essa tribulação final será cessada pela gloriosa aparição de Cristo Jesus entre as nuvens para livrar o seu povo da morte. Eu espero que isso, meu irmão, minha irmã, seja uma gíria muito melhor do que aquela que a gente pode fabricar na língua portuguesa. Deus é quem liquida a fatura. E ao fazer isso, Ele trará juízo sobre a impiedade, mas trará salvação para todos aqueles que aguardarem nele. Que isso te encoraje, meu irmão, minha irmã, essa semana, a você aguentar a perseguição, aguentar a oposição, aguentar a dificuldade. É difícil mesmo, mas o Senhor Jesus Cristo é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós cremos na Tua palavra, em tudo aquilo que ela nos diz. Nós cremos que o Armagedon é um símbolo da esperança e não do desespero para o povo de Deus. Senhor, nós temos visto ao longo da história tanto sofrimento, tanta oposição, tanta adversidade, seja institucional, seja comunitário, seja até mesmo nas nossas próprias vidas pessoais, quando Satanás insiste em nos acusar como eleitos de Deus. Mas, Senhor, nesta manhã nós nos lembramos que é Cristo quem nos justifica. Ele não pode nos condenar, porque Cristo ressuscitou e está sentado à destra do Pai, de onde virá para resgatar a sua igreja. Senhor, nós cremos no poder de Deus. Senhor, dá-nos o poder da cruz e o poder do retorno de Cristo para enfrentar nossas lutas diárias. Dá-nos o senso de esperança e de identidade que nós temos em Jesus. Senhor, ensina-nos a dia após dia liquidar a fatura do pecado, mortificando a nossa carne, mortificando o pecado, para que Cristo seja formado em nós. Ó Senhor Deus, faz isso pela Tua igreja, e dá-nos a alegria de saber que tudo isso acontecerá um dia de forma plena, porque todo o mal será destruído em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos